sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com você, aluno do ensino médio, para a gente dar sequência às nossas aulas de Biologia para preparar você para o Enem. Nós vamos dar sequência ao nosso tema, Ser Humano e o Meio Ambiente 3, onde continuaremos então a tratar sobre a competência de área 3 de Ciências da Natureza, que vai associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos, sendo que as habilidades tratadas das ciências da natureza dessa competência, nós vamos tratar a habilidade 10, que fala analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino de poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. E a habilidade 12, que fala avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interessantes contraditórios. Então, pessoal, o que acontece? Nas 2 primeiras semanas do Enem, nós tratamos sobre os biomas brasileiros, sobre os ecossistemas. Isso, então, permitiu que a gente tivesse uma base sobre como que é a distribuição, então, dos ecossistemas no nosso território brasileiro e como é, principalmente, o nosso bioma. E, a partir daí, nós vamos trabalhar, então, sobre os impactos que esses biomas, de um modo geral, vêm sofrendo decorrente da ação do homem. Na nossa primeira aula, então, sobre os impactos naturais que vão acontecer causados pelo homem, nós vamos, hoje, identificar os principais poluentes do ar e compreender que a interferência humana no ecossistema pode causar desequilíbrios ecológicos. Bem, para a gente começar, vamos dar uma retomada lá no ensino fundamental no 6º ano, com as camadas da atmosfera. Nós sabemos, então, que a atmosfera é a nossa camada de ar que existe ao redor da Terra. E é através dessa atmosfera, então, que vai manter as condições necessárias à sobrevivência da vida. Claro que além da água. Então, ela vai manter a temperatura global, digamos que razoável para a sobrevivência. Ela vai filtrar a radiação ultravioleta que vem do Sol, e com isso diminuindo a incidência de raios que chegam até a superfície da Terra. E nós sabemos que a atmosfera, ela vai possuir 5 camadas. Troposfera, que é essa primeira camada, é a camada onde a gente vive. Acima dela, a estratosfera, onde se localiza a camada de ozônio, uma camada importantíssima, que a gente vai falar dela daqui a pouco. A mesosfera, acima dela, onde passam, né, as ondas de rádio, os raios cósmicos. Acima dela, nós temos a maior camada, que é a termosfera ou ionosfera. Tá? A termosfera, ela vai ser a camada mais quente e, além disso, ela vai ter vários íons dela, daí o nome ionosfera. E nós temos as formações das auroras boreais, que vai acontecer lá na termosfera. E acima dela, digamos que é a etapa de transição, a camada de transição da atmosfera e o espaço, que é a exosfera, que chega a um certo ponto que nós não conseguimos mais delimitar o que é atmosfera, o que é espaço. E lembrando também que à medida que a gente vai subindo, né, quanto mais altitude eu vou tendo, mais rarefeito é o ar. Como assim mais rarefeito é o ar? Quando eu falo que o ar é rarefeito, significa que ele vai ficando mais vazio, vai ficando escasso. Então, eu vou tendo pouca quantidade de ar disponível, tá? Pouca quantidade de oxigênio, digamos assim, disponível. Bem, a atmosfera, relembrando também, ela é composta de 78% de gás nitrogênio, onde nós sabemos que o gás nitrogênio, ele é um gás que nós não respiramos, né? O nitrogênio, ele é importantíssimo para a nossa constituição química, né? Ele constitui as proteínas, os aminoácidos, e ele vai ser fixado através da atividade das plantas. Depois nós vamos falar disso. E 21% de gás oxigênio,
que é o gás que nós respiramos. E essa barrinha pequenininha aqui é do gás argônio, além de ter gás carbônico, em uma outra quantidade aqui, bem pequena, e outros gases, que é o que nós vamos ter então. A nossa atmosfera, basicamente, ela é composta de nitrogênio, a maior parte. Tem gás hidrogênio, vapor de água, dentre outros que vão estar compostos aqui nesses outros gases. Mas por que eu estou falando sobre essa composição da atmosfera que você viu lá no ensino fundamental? Isso vai servir como base, né, e vai fazer você também relembrar de alguns conceitos e para a gente ver a nossa aula, que são os impactos ambientais causados na atmosfera, os poluentes na atmosfera. Então, para a gente começar, vamos caracterizar poluição atmosfera. Poluição atmosférica vai ser a introdução antropogênica. Que palavra que é essa? Antropogênica significa ação do homem, tá? Direta ou indireta de substâncias ou energia para o ar, resultando em efeitos prejudiciais de modo a pôr em perigo a saúde humana, danos nos recursos vivos e nos ecossistemas, assim como nos bens materiais. A gente sabe que é o que está acontecendo. Com o excesso de emissões de gases de efeito estufa, gás carbônico, na queima de combustíveis fósseis, na queima de combustível mesmo automobilístico, queimadas, desmatamento, gás metano, tudo isso vai sendo liberado para a atmosfera graças à ação do homem. E isso vai causando um grande impacto. Então, através dessa definição, eu posso falar então que a emissão desses gases, que é feita pelo homem, causa uma poluição atmosférica, porque ela vai ser o quê? Pôr em perigo a saúde humana e danos nos recursos vivos e nos ecossistemas. Os principais poluentes atmosféricos que nós temos é partículas inaláveis, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis, que nome que é esse? Então vamos abreviar de COV, para ficar mais fácil para a gente entender. Óxidos de nitrogênio, de um modo geral, e o ozônio. Vamos falar de cada um deles, por isso que eu não estou especificando cada um. Primeiro que nós vamos falar é sobre as partículas inaláveis. O que são isso? Vai ser uma mistura complexa de líquidos, sólidos, como poeira, fumaça, fuligem, pólen e partículas do solo, que aí vão ser carregadas, pode ser através do vento, é carregada através do vento, mas através de pessoas correndo, carros andando, desmatamento e por aí vai. E esse tamanho das partículas, ele vai estar diretamente ligado ao seu potencial para causar problemas de saúde. Então, essas partículas que a gente vai ver, inaláveis, quais são as principais fontes de emissão delas? Veículos a diesel, cerca de 30% da emissão de partículas inaláveis são de veículos a diesel, carros a gasolina, 10%, e a ação industrial também cerca de 10%. Mas, Vinícius, a conta não fecha, 50%. E os outros 50%? Ação do homem, de modo geral, na natureza, queimada e por aí vai, até mesmo natural. Quando eu falo veículos a diesel, carro a gasolina, nessas partículas inaláveis, o que vão ser? Sabe aquela explosão de combustão, aquela fumaça preta que sai? Então, aquilo ali, a gente costuma falar que o carro está fumando. Então, essa fumaça preta, ela vai ser altamente tóxica e essas partículas inaláveis vão estar presentes lá. E quando a gente inala essas partículas, elas podem instalar nos nossos pulmões e vai diminuir a nossa capacidade respiratória. E com isso, com hábitos não saudáveis, fumaça, além de que a gente está exposto todos os dias com a poluição, além tabagismo, sendo fumante passivo ou ativo, né, pode destruir então as nossas células ciliadas da nossa traqueia e isso vai dificultar então a filtragem. Então, essas partículas podem se inalar sim no pulmão. Depois, nós temos o monóxido de carbono,
ele é um produto de combustão incompleta, tá? De combustíveis. Então, toda vez que eu queimo algum combustível, eu vou ter uma combustão, né? Então, vou ter o combustível, um comburente, que a gente geralmente é o gás oxigênio, e o fogo. Essa queima, então, libera gás carbônico e água. Quando essa combustão ela é incompleta, ela libera o monóxido de carbono. Fontes em espaços exteriores, veículos em baixa velocidade e indústrias são as principais fontes emissoras desse poluente. Fontes em espaços internos, a gente tem fogões a lenhas, lareiras, cigarro. Então, tudo isso vai ser poluente e liberador de monóxido de carbono. Obviamente que fogão a lenha, lareira e cigarro, que a gente fala que são fontes de espaços internos, eles vão poluir bem menos do que os externos. Qual que é o prejuízo? Quando o monóxido de carbono ele vai se ligar à hemoglobina no lugar do oxigênio, ele vai causar um estrago total. Porque a nossa hemoglobina, então, o monóxido de carbono vai combinar com o oxigênio e vai formar o ácido carbônico. Então, vai o que a gente chama o ácido. O sangue fica ácido, o pH altera o pH natural e isso diminui, então, a fixação de oxigênio e, obviamente, as trocas gasosas. O dióxido de enxofre, ele vai ser emitido principalmente por vulcões, né, atividade vulcânica, mas há também compostos encontrados no carvão e no petróleo. E quando a gente tem a queima, então, desses combustíveis, ocorre a emissão desse gás na atmosfera. Na atmosfera, o dióxido de enxofre, quando ele entra em contato lá nas nuvens com a água, com o vapor de água, ele vai formar ácido sulfúrico, isso mesmo. Formando o ácido sulfúrico, e aí vai causar um fenômeno que a gente chama de chuva ácida, que a gente vai ver. Então, esse é o perigo do dióxido de enxofre. Altas concentrações vão provocar irritação no sistema respiratório e problemas cardiovasculares. Os COV, compostos orgânicos voláteis, são compostos que vão evaporar facilmente a temperatura ambiente. Quem são eles? Benzeno, xileno, propano, butano, né, o gás de cozinha. Na presença do sol, o que vai acontecer com ele? Eles vão sofrer reações fotoquímicas que podem originar ozônio e o smog, que vai ser um grande prejuízo para a nossa camada de ozônio e para a nossa atmosfera. Mais para frente eu vou falar do smog, tá? Mas vamos guardar isso. Através, então, dos compostos orgânicos voláteis, quando eles são liberados na natureza e juntamente na presença do sol, ele vai sofrer reações fotoquímicas, que são reações na presença da luz, causadas pela luz, que vai ceder energia para que ela aconteça, podem originar o ozônio e o smog. Os óxidos de nitrogênio, que pode ser óxido nítrico, óxido nitroso e dentre outros, NO, por isso que eu coloquei o NOx, eles são emitidos a partir de combustão a altas temperaturas de combustíveis veiculares. Então, em centros urbanos, gente, isso é bomba relógio. Estão relacionados com o tráfego de veículos, então pensa, aquele calor intenso, trânsito, ser fechado, aí o ar-condicionado quebra na hora que você abre aquilo ali, aquela fumaçada, ao tanto de óxido de nitrogênio que está vindo. Penetra profundamente no nosso sistema respiratório, podendo dar origem a substâncias mutagênicas e carcinogênicas, ou seja, ela pode alterar a nossa estrutura genética, modificando então forçando algumas mutações no nosso DNA, isso causa graves e sérios prejuízos. Então, vamos falar de alguns fenômenos. A gente já identificou os poluentes, nós vamos falar de alguns fenômenos. Primeiro que está acontecendo, então, um problema ambiental, é a inversão térmica. O que é essa inversão térmica? Que ela até o período que a gente está vivendo agora, época de frio, né, o inverno, ela vai aumentar, ela vai ficar mais visível isso e a gente vai conseguir sentir. Ela acontece principalmente em grandes cidades, ela vai ser intensificada no inverno e ela contribui na disseminação de micro-organismos patogênicos transmitidos pelo ar. Como assim? O que vai acontecer? Em um dia normal, o ar quente, ele vai subir,
vai ficar no estrato superior e o ar frio, essa troca de ar, então, onde o ar quente sobe, com o ar frio desce, essa circulação, e geralmente o ar frio ele fica entre essas duas camadas de ar quente, provoca então um resfriamento, uma amenização dessa temperatura. O próprio nome já fala, inversão térmica. Como eu tenho vários poluentes que vão se acumular na atmosfera, esse ar frio, ele não consegue fazer essa troca, ele fica embaixo. E em cima fica aquela fumaçada, aquela massa de ar quente, causando, então, dificultando a veiculação, a circulação do ar. Isso vai ser o quê? Contribuir para a disseminação, então, de várias doenças respiratórias, de vírus e tudo mais. A chuva ácida, nós lembram? Compostos de enxofre, SO2, vai ser liberação dos óxidos ácidos na atmosfera. O que são óxidos ácidos? Química, primeiro ano. Vamos lá. Todo óxido, para ser considerado ácido, quando ele reage com a água, ele vai formar um ácido. Nesse caso aqui, o dióxido de enxofre, ele reagindo na água, com a água, o vapor de água na atmosfera, ele vai formar o ácido sulfúrico. E ele vai contaminar, então, o solo e a água quando ele vir na forma de chuva, na forma líquida. Ocorre a morte de vários seres vivos. E isso é um perigo porque, quando reage com carbonatos e metais, eles vão corroer, vai ter essa ação corrosiva. Então, várias esculturas, várias construções e edifícios, quando entram em contato, que são formados por carbonatos, mármore, por exemplo, que vai acontecer, entrar em contato com a chuva ácida, vai sofrer corrosão. E aí ocorre também a incidência de doenças pulmonares. Vamos raciocinar comigo o esquema aqui, ó. A emissão, então, desses poluentes, do dióxido de enxofre e também do dióxido de nitrogênio, tá? Juntos com a água, eles podem formar ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, esse ácido nítrico, então, e o ácido sulfúrico vão ficar lá na nuvem. Quando a temperatura baixar, o que acontece? Estado gasoso, temperatura baixou, estado líquido. Ela desce em forma de chuva ácida. Essa chuva ácida, ao entrar em contato com o solo, a água vai contaminar, aumenta a acidez do solo, aumenta a acidez da água, provocando, então, a morte de vários seres vivos e de vários desequilíbrios ambientais. O efeito estufa, que todo mundo, né, sabe, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta, né? A camada de ozônio, então, vai filtrar essa radiação ultravioleta e essa atmosfera, esses raios solares, essa radiação vai incidir na superfície terrestre e voltar para o espaço. Parte fica retida, parte volta. Com isso, temperatura amigável. Só que quando eu tenho vários gases de efeito estufa acumulados na atmosfera, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, gás carbônico, ele vai o quê? Intensificar esse efeito estufa. Forma-se então essa camada aqui de gás e isso vai superaquecer a Terra. Isso nós chamamos de aquecimento global. E esse aquecimento global geram-se vários e vários desequilíbrios ambientais. E aí, para a gente finalizar, infelizmente não vai dar tempo da gente ver a aula toda hoje, mas prometo que eu retomo na live. O acontecimento, então, o aquecimento global no Brasil, o que ele pode causar? As cidades litorâneas, como por exemplo, Salvador e Florianópolis, elas seriam invadidas pela água, porque o derretimento das geleiras, né, vai aumentar o nível das marés, consequentemente, vão ser invadidas pela água. Savanização da floresta amazônica com o desmatamento e tudo mais. Então, a ciclagem de nutrientes que ali acontecia e todo aquele bioma que nós tínhamos vai sofrer o que a gente chama de savanização. Desertificação do Nordeste. O Nordeste, então, ele já é seco. Então, pensa, aumento da temperatura, sem chuva, mais seco ainda. Tempestades severas sobre as áreas litorâneas, como é o caso lá do sul, principalmente. Pessoal, o tempo está acabando. Infelizmente, não vai dar tempo, tá? Mas deixo aqui duas questões para vocês resolverem.
Na hora que a aula for disponibilizada, vocês vão verem lá, resolver e até a próxima.